Meus amados irmãos e irmãs, mais uma vez estamos aqui para partilharmos esta palavra de Deus. Palavra que nos torna cada vez mais semelhante a Deus à medida que nós vamos praticando esta palavra. Então, uma palavra que não deve ser somente escutada, mas sim praticada no nosso dia a dia. Então, ouçamos o Santo Evangelho de hoje. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Estava próxima a Páscoa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. No templo, encontrou os vendedores de bois, ovelhas e pombas e os cambistas, que estavam aí sentados. Fez então um chicote de cordas e expulsou todos do templo, junto com as ovelhas e os bois. Espalhou as moedas e derrubou as mesas dos cambistas. E disse aos que vendiam pombas: Tirai isso daqui, não façais da casa de meu pai uma casa de comércio. Seus discípulos lembraram-se mais tarde que a Escritura diz: O zelo por tua casa me consumirá. Então os judeus perguntaram a Jesus: Que sinal nos mostras para agir assim? Ele respondeu: Destruí este templo e em 3 dias o levantarei. Os judeus disseram: 46 anos foram precisos para a construção deste santuário, e tu o levantarás em 3 dias? Mas Jesus estava falando do templo do seu corpo. Quando Jesus ressuscitou, os discípulos lembraram-se do que ele tinha dito e acreditaram na Escritura e na palavra dele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, hoje a igreja nos coloca a dedicação da Basílica do Latrão. Por isso o Evangelho nos fala do templo. E essa basílica foi a primeira basílica construída em Roma. Ela é a catedral do Papa. Então podemos dizer, ela é a igreja-mãe de todas as igrejas. É de lá onde o Papa vai então conduzir toda a igreja neste caminho. Mas se falando deste evangelho, nós podemos aprender algumas coisas aqui com relação à questão do templo. Primeiro, compreendermos aquilo que Jesus está falando. Ele está falando do templo do seu corpo, que ele vai erguer em 3 dias. Então, 3 dias depois da sua morte, ele ressuscita. Mas, se nós olharmos a atitude dele também, há um zelo com o templo físico, o templo de Jerusalém. Como estava na época da festa, ali se colocavam muitas pessoas vendendo pombas, vendendo aves, fazendo câmbio ali. Por quê? Porque vinha muita gente de fora e ali então fazia negócio. E aí Jesus percebe que as pessoas estão fazendo do templo um local de comércio. E o templo não é para ser um comércio. A fé não é um comércio. O templo é o lugar de oração. Minha casa é casa de oração. O templo é lugar de oração. O templo é o lugar do encontro com Deus. Nós poderíamos parar hoje e meditar um pouco nisto. Nos 2 templos. Primeiro, o templo do seu corpo. Seu corpo é templo do Espírito Santo de Deus. Como você tem cuidado deste templo? Como você tem zelado por este templo? Porque sendo nós templos do Espírito Santo, devemos viver segundo o Espírito Santo. Viver conduzidos pelo Espírito Santo. Então queria que você olhasse hoje para a tua história, para a tua vida, e ver se você tem se conduzido segundo o Espírito Santo de Deus.
Porque sendo você batizado, te tornastes templo do Espírito Santo. O Espírito Santo mora em você, habita em você. Então este Espírito Santo deve reger a sua vida. Este Espírito Santo deve reger a sua história. Então cuidar deste templo é deixar que o Espírito Santo nos conduza. Mas também eu gostaria de falar do templo aonde nós celebramos, aonde nós erguemos louvores a Deus, aonde nós glorificamos a Deus, aonde nós nos encontramos com Deus. Lá no templo, na nossa igreja, nós precisamos estar atentos. Se lá é uma casa de oração, eu tenho que ir para lá para estar em oração. É interessante porque normalmente vai iniciar ali uma celebração. É muito comum você escutar o comentarista chamar a atenção das pessoas para fazerem silêncio. Ora, se o templo é um lugar de oração, não deveria haver conversas paralelas. Deveríamos estar em oração. Então eu queria que você também meditasse como você tem se comportado no templo. Você chega e se coloca em oração, ou você conversa com um, com outro. Às vezes entramos na igreja e a conversa é tão intensa entre as pessoas que de fato não se parece uma igreja. Precisamos zelar também pelo templo enquanto estrutura física. Às vezes encontramos pessoas que não têm zelo com um banco, com um objeto, com um banheiro. Precisamos zelar também pelo templo físico. Se temos que zelar pelo templo espiritual, que é o nosso corpo, temos que zelar pelo templo físico, aonde nós nos encontramos, aonde nós fazemos nossos atos celebrativos. E se ali nós não nos comportamos como uma casa de oração, não faz diferença eu estar num templo, estar numa feira, estar no shopping, estar numa loja. Por isso, meus amados irmãos e irmãs, cuidem sim do seu templo, teu coração, tua alma, teu corpo. Mas recorde que você é responsável pelo templo físico. Por isso nós precisamos valorizar cada vez mais nossos ambientes. Precisamos, dar dignidade para o ambiente. Não pode ser um ambiente qualquer. Temos que ir trabalhando para dar dignidade cada vez mais ao ambiente físico. Então eu te convido hoje a olhar na sua história, na sua vida, como você tem cuidado desses dois templos. O templo do teu corpo, onde habita o Espírito Santo de Deus, e o templo físico, onde você celebra. É verdade que nós vemos muitas pessoas que se dedicam ao templo físico, que cuidam com zelo. Mas também é verdade que vemos muitas pessoas que não têm zelo algum. Basta olharmos às vezes, ali aqueles bancos
até grafado o nome de pessoas a gente encontra nos bancos. Então te convido hoje a rezar, a pedir a Deus a graça de sermos zeladores desses dois templos. Ó Espírito Santo de Deus, Tu que habitas em nossos corações, venho pedir-te neste dia que Tu possas dar-me a graça de cuidar sempre deste templo que é meu corpo, aonde Tu habitas. E dai-me a graça também de olhar para o templo aonde eu celebro o culto divino, um zelo também, que eu saiba cuidar da estrutura física, do bem-estar das pessoas, dos móveis, dos objetos, para que assim a casa do Senhor, casa de oração, seja um lugar agradável, um lugar de encontro convosco, com o Filho e com o Pai. Ajuda-nos a sermos zelosos com os templos do nosso corpo e da nossa igreja. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pelas mãos de Maria, Mãe de Deus e Nossa Mãe, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquem em paz, fiquem com Deus.